irmãos, Deus os abençoe grandemente. Esse é o dia esperado, o dia desejado. Glórias e louvores ao nosso Deus, irmãos. Glória a Deus, glórias ao nosso Deus. Que alegria tão grande. Irmã Maria Luísa, bem-vinda, irmã. Estamos muito felizes da sua visita, da sua presença. Hoje se reúne irmãos da igreja de Silver Spring, da igreja aqui de Arlington, da igreja de Filadélfia, da igreja de Bethlehem, também da Pensilvânia. Bom, isso é uma festa maravilhosa no qual vamos nos deleitar, vamos desfrutar grandemente, vamos estar muito atentos. Bendito e louvado seja nosso Deus. Nos visita também a nossa irmã Perla, filha da nossa irmã Maria Luísa, com seu esposo, o irmão Oscar, com a sua filha Valerie e com seu filho Samuel. Bom, irmãos, os convido a que se sentem um pouquinho, para que a irmã Perla possa nos dar uma saudação, como o irmão Oscar também, a irmã Valerie também. Bom dia, irmãos. Estamos muito felizes por vir compartilhar com vocês esse dia tão especial, dia de grande bênção e de liberdade para todos nós que estamos desfrutando hoje. Uma grande saudação dos irmãos de Weston, os irmãos, uma saudação curta. Deus os abençoe, irmãos. Irmãos, bom dia, que Deus os abençoe. Contente porque está hoje aqui em Wellington com todos vocês. Que bonito ver nesse momento a igreja tão cheia. Quero contar algo rápido, que a igreja está crescendo nos Estados Unidos. Já estamos em 29 estados. Glórias a Deus. Nesse ano, se vocês têm acompanhado, temos que estar unidos, conectados às redes sociais da igreja. Aí está toda a comunicação oficial. Vemos como Deus nos deu outro templo em propriedade, em Illinois, em Lindenhurst. E já estamos reunindo ali. A glória é para Deus. E também temos começado novas reuniões em North Carolina, em Porto Rico, em Savana Grande e também, enquanto estamos em Indianápolis, glórias a Deus. E mais igrejas virão. A nossa irmã Maria Luísa sempre fala, eu repito agora, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Que estejam se preparando de todo o coração. Espero que hoje o Senhor esteja abençoando a cada um, tocando os corações. Que se preparem. Glória a Deus. Bom dia. Eu tenho muito o que falar, mas estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa festa espiritual com todos vocês. Gostaria que os jovens valorizassem esse tempo. Estar em frente à serva do Senhor é uma experiência muito linda, querer e lutar pelos dons. Então é importante que o façamos desde pequenos. Deus os abençoe. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Deus os abençoe. Que bom, que toda a glória e todo o louvor seja para o nosso Deus. Eu os convido agora que fiquemos de pé, vamos orar ao nosso Deus. Oremos entre todos nós juntos. Bendito Pai grande, bendito Senhor da glória. Te damos graças, Senhor Deus amado, por este momento que nos dá, que dá a sua igreja, Senhor. Aqui em Virgínia, os irmãos de Silver Spring, os irmãos de Filadélfia, de Bellingham. Graças, Senhor amado, está tudo diante da sua misericórdia, do Deus vivente, do Deus forte, motivo de grande alegria,
motivo de grande felicidade, de grande regozijo, Senhor, e vamos desfrutar, ó Pai, da Tua palavra maravilhosa, na boca da Tua filha, na boca de sua mestra, da sua profetisa. Obrigado, Senhor amado, graças, Deus bom, forte, acompanha-nos, Senhor, sejas Tu aqui conosco, na sua presença nós estamos, que a sua manifestação do Deus vivente em cada um de nós, Senhor, que sejas Tu, Senhor, nos enchendo os corações de gozo, que nossos corações se regozijem, Senhor, de gozo, de alegria, se regozijem de felicidade, que seja um dia de liberdade, que seja um dia, Senhor, de esperança. Obrigado, Senhor amado, graças, Senhor. Acompanha-nos, Senhor, que seja a Tua presença, a Tua companhia, a Tua manifestação, a manifestação do Espírito Santo no meio de nós. Te pedimos, Senhor amado, no nome grande, no Filho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias e louvores para nosso Deus. Os convido, irmãos, que se sentem. Vamos cantar ao Senhor com toda a nossa alegria, com essa alegria que hoje se regozija nossos corações. Vamos cantar ao Senhor o hino número 241. Eu sei que Cristo me ama. E também nosso coração tem um amor muito grande. É esse Deus poderoso, bendito é nosso Deus. Grande e poderoso é o nosso Deus. E esse é o nosso grande desejo, nossa grande felicidade, estar próximo desse Deus poderoso. Glórias ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar, vamos seguir cantando ao Senhor, cantando a Deus,
com nossa boca, com nosso coração, com todo o nosso ser. Vamos cantar a nosso Deus, cantar com inteligência. Cantemos o coro número 18. Deus está aqui. Coro 18. Cantemos ao Senhor com muito gozo, com muito fervor, com toda a nossa alegria, com nosso entusiasmo. Bendito e louvado seja nosso Deus. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Louvores, louvores. Grande e poderoso é nosso Deus. Glórias e louvores para o nosso Deus, nosso Salvador. Bom, irmãos, chegou o momento que todos estamos esperando. O estudo bíblico, a nossa irmã Maria Luísa. Obrigado, minha Maria Luísa, líder da igreja, mestra profetisa. Bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Bendiga. Muito bom dia, o Senhor abençoe vocês, irmãos. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. E eu sei que vocês vieram como de 4 lugares. De 4 lugares vocês vieram da Virgínia, os irmãos da Virgínia. Deus abençoe, Deus abençoe. Os irmãos de Maryland. Deus abençoe, Deus abençoe. Os irmãos da Filadélfia. Deus abençoe. Os irmãos de Belden. Deus abençoe, irmãos. Vocês podem sentar. E, bem, eu conto para vocês que estou muito feliz porque o Senhor me permitiu vir aqui, estar com vocês. A igreja cresceu tanto e já é difícil, é impossível, na verdade, visitar igreja em igreja. Isto é uma tristeza que eu carrego há muito tempo, um lamento que eu carrego há muito tempo, porque antigamente eu tinha tempo de visitar todas as igrejas, mas agora não, agora é impossível. Somente penso nas igrejas. Todos os dias nos meus pensamentos estão todas as igrejas. Eu peço ao Senhor por elas. Eu peço ao Senhor pela sua congregação que Ele está formando no mundo todo. E foi isso que Ele prometeu. Foi isso que Ele me prometeu quando
naquela época onde éramos 4 pessoas orando ao Senhor, nós orávamos e fazíamos a vigília nos dias sábados, orávamos a noite toda, e uma noite o Senhor me deu a profecia pela primeira vez, e Ele começou a falar comigo. Naquele momento eu não entendi, porque eu nunca tinha experimentado o que era profecia, ninguém tinha profetizado por mim. Então eu não sabia como era a profecia. Eu lia na Bíblia, mas ler na Bíblia e vivê-lo é uma coisa diferente. Então eu não entendi, mas depois explicaram para mim que era a profecia, porque eu estava orando e de repente eu comecei a falar coisas que não estavam nos meus pensamentos, que eu não tinha sentido antes para conseguir dizê-lo. Depois me disseram que esse era o dom da profecia, e eu fiquei tão alegre e feliz essa noite porque eu achei que tinha sido uma experiência de uma vez só, que só tinha acontecido e nunca mais ia acontecer. Eu disse, isto aconteceu e pronto, nunca mais vai acontecer. Mas quando novamente começamos a oração, após ter meditado na Bíblia, o Senhor novamente usou a minha língua para falar. E Ele me repetiu novamente o mesmo que Ele tinha dito antes. E como eu já sabia que era o dom da profecia, eu deixei ela sair. E eu me lembro que essa profecia demorou uma meia hora, onde o Senhor falou desde o começo até o fim. E eu digo desde o começo até o fim, o Senhor falou e fez essas promessas maravilhosas. Éramos 4, não íamos em igreja nenhuma, porque naquela época o meu esposo era pastor de uma igreja e ele teve dificuldades, saiu de lá, enfim, então eu não ia em nenhum lugar e eu não entendia porque eu tinha chegado recentemente a conhecer a Bíblia e conhecer uma outra religião, porque eu me considerava católica, embora eu nunca fosse na igreja, mas todo mundo dizia, eu sou católico. Então, para mim, tudo era novo e eu não entendia. Mas quando o Senhor começou a falar, porque eu já tinha lido na Bíblia a respeito dos dons espirituais, eu criei. Além disso, eu era muito jovem e eu criei em tudo, que era Deus quem estava se manifestando, e que lindo, porque o Senhor disse, deste pequeno redil, porque nós éramos 4, Ele disse, deste pequeno redil, eu formarei uma igreja muito grande aqui na Colômbia e no estrangeiro, nos outros países. E eu vejo aqui, hoje, o cumprimento. Hoje, depois de terem se passado, vamos dizer, uns 55 anos. Uns 55 anos se passaram dessa primeira profecia. E hoje eu vejo isto cumprido, porque o Senhor desde aquela época começou a falar comigo. E Ele sempre fala comigo. Por mim mesma, Ele me fala. E tudo o que Ele falou para mim na minha vida nesses 55 anos, tudo se cumpriu. O curioso é que eu buscava talvez quando a igreja começou e começaram a surgir os primeiros profetizadores na igreja, eu buscava alguém para me confirmar e me dizer tudo o que Deus tinha dito para mim. Mas ninguém conseguia me confirmar. Ele só falava por mim essas coisas. Bem, então eu entendi que provavelmente o Senhor só ia me dar essa revelação para o futuro da igreja, e não somente o futuro, mas o crescimento mesmo da igreja. O Senhor ia falando e ensinando, dizendo, façam isto, façam aquilo, deve-se fazer isto, façam dessa forma. E é assim. E nós éramos 4 e não conhecíamos ninguém.
Não conhecíamos pessoas, nem vizinhos, nem tínhamos tantas amizades para dizer, tá, vamos evangelizá-los e falar para eles para que a igreja fique lotada. Não, era difícil, muito difícil. E o Senhor foi tão sábio na sabedoria de Deus que Ele me enviou para as casas, Ele me enviou para as casas das pessoas evangélicas que eu conhecera. Quando meu esposo era pastor de umas 2 igrejas evangélicas diferentes, eu me lembro que era uma igreja pentecostal e outra que chamava Igreja de Deus. Ele foi pastor nessas igrejas e eu conheci algumas pessoas lá. Eu fiz amizades lá, mas somente no momento de nos congregar, só isso. E quando ele foi embora, eu também não vi essas pessoas mais. Mas o Senhor me enviou onde eles e me deu nomes próprios. Vá onde fulano, ciclano, vá na família tal e leva mensagem para eles. E eu ia lá e contava para eles, dizia que eu tinha recebido o dom da profecia e Deus me enviara lhes dar uma mensagem. Eles davam uma mensagem e eles, a maior parte deles, muito felizes, creram e já vieram estar conosco. E foi aí onde a igreja começou, mas muito difícil. O crescimento da igreja no começo foi muito difícil. Eu me lembro que eu orava por milhares de pessoas, eu dava profecia para muitas pessoas, mas ninguém ficava. E eu dizia, Senhor, eu já orei por umas 1000 pessoas. Eu dizia para o Senhor, eu já orei por umas 1000 pessoas e dei profecia para elas. E onde estão as pessoas? Por que elas não ficam? Bem, isso aconteceu. E provavelmente não era o tempo do Senhor ainda. Nós já estávamos há 4 anos de ter começado a igreja e nesses 4 anos só tínhamos 50 crentes e isso me enchia de tristeza, de pessimismo, mas nós seguíamos em frente e assim continuamos e eu continuei me alimentando das promessas que o Senhor me fazia e tudo que Ele ensinava e dizia que nós tínhamos de fazer. E o Senhor começou a nos dar crescimento, mas eu me lembro que quando meu esposo Luiz Moreno morreu, tínhamos somente umas 10 igrejas no total. Depois de 25 anos, porque já existíamos há 25 anos e só tínhamos umas 10 igrejas. Depois dele morrer e do Senhor me deixar a responsabilidade da igreja, o Senhor também me respaldou e nos prosperou. E já estou há 28 anos com a responsabilidade da igreja e já temos umas 1.500 igrejas. Eu vejo o cumprimento das promessas que o Senhor fez para mim. Eu estou vendo-as, porque nesses 28 anos temos trabalhado, e não é que eu trabalhei tanto, é Deus quem trabalhou. O Senhor trabalhou muito na igreja. E eu comparei que nos primeiros 25 anos tivemos 10 igrejas e agora nesses 28 temos 1.400 e alguma coisa, graças ao nosso Deus. Graças. Porque isso sim, eu conto para vocês que o zelo que eu tenho pelas coisas do Senhor é muito grande. Eu considero que eu sou rígida demais e exigente. E antigamente as pessoas diziam que eu era muito brava, falavam, essa senhora, ela é brava, ela tem mau humor, e provavelmente, mas era pelo zelo do Senhor que eu tenho, eu defendo a causa do Senhor, defendo a palavra do Senhor acima do que for. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me deu ordens, Ele me ensinou e eu obedeço ao máximo que eu puder como ser humano, obedecer ao Senhor em tudo. O que eu não consigo, o Senhor me ajuda. E eu me sinto contente, embora eu sei que ainda não fizemos todo o trabalho. Provavelmente todo o trabalho que Ele deu para mim ainda não foi feito. E eu digo para o Senhor que Ele me espere, por favor. Eu peço, Senhor, me dá a oportunidade de fazer o trabalho que Tu me deste para fazer, porque eu não quero deixar nada feito pela metade. Eu quero fazer o trabalho completo. E assim,
assim estamos. E há muitas coisas para contar, há muitas coisas para ensinar. Deus ensinou muita doutrina. O Senhor nos ensinou muito já nos estudos bíblicos, ensinou para nós, e há muitas coisas escritas já do que Deus nos ensinou, e tomara que algum dia os editores tenham interesse de escrever para as pessoas no futuro lerem as experiências, as vivências que todos nós tivemos durante esse tempo todo. Os que estamos há alguns anos na igreja, de como a igreja cresceu e prosperou. Porque isto tem sido por causa do respaldo divino, respaldo do Senhor, e graças ao Senhor, porque Ele tem a sua igreja unida pelo Espírito Santo. E esse coro que diz somos um em Cristo faz sentido, porque isso é a verdade, porque o Senhor, o Espírito Santo é quem nos une. E se isto fosse uma obra humana, isto já teria se desfeito há muitos anos, já isto teria acabado, mas é o Espírito Santo. Uns líderes religiosos disseram para nós estamos admirados de vocês. Como é que vocês fazem para submeter tantas pessoas? Como vocês submetem tantos pastores em nível mundial? Como acontece isso? Se eu tenho uma igreja de 500 crentes e não consigo controlá-los, eles criam problemas, divisões, esses 500 fazem muitas coisas e eu não consigo os governar, nem os controlar, não consigo sujeitá-los. Como é que vocês fazem? E eu disse, mas não somos nós. Quem é então? É o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. Ele é quem move todos os corações. E todos nós temos sido encantados, fascinados, apaixonados pelos caminhos do Senhor. Portanto, nós não temos mais pensamentos nem intenções de fazer uma outra coisa que não seja seguir o caminho do Senhor e amar ao nosso Deus. Então, a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor e que Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê para cada um de vocês o que vocês desejam nos seus corações, o que vocês querem que Deus dê para vocês, que o Senhor lhes dê, que o Senhor conceda bênçãos e privilégios para vocês, porque vocês também se sacrificaram para vir neste lugar, porque vocês amam a Deus e Deus vai abençoá-los. Deus vai abençoá-los. Vamos começar? Vamos abrir em Romanos 1, e vamos honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor com o nosso estudo bíblico, com as perguntas que vocês farão, mostrando que vocês realmente leem a Bíblia e têm o interesse de aprender os caminhos do Senhor. Então, em Romanos 1, nós vamos ler do verso 1 até o 17, e depois vamos começar com o nosso estudo bíblico no dia de hoje. Então, diz assim, Romanos 1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É tão lindo esta saudação, ou este começo, quando lhe disse que Paulo, ele era servo. Quem disse que ele era servo? O Espírito Santo, chamado para ser apóstolo. Quem fez esse chamado? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quando diz na Bíblia que ele estava perseguindo os crentes e o Senhor apareceu no meio do caminho dele e lhe disse, Paulo, por que me persegues? Como seria esse momento tão extraordinário que Paulo viveu ao ouvir a voz do Senhor? E aqui diz que ele foi separado para o Evangelho, como nós. Cada um de nós diz, Deus me chamou aos seus caminhos, Deus me chamou para o seu serviço, para que o sirvamos, porque cada um de nós temos uma função e um ministério para trabalhar diante de Deus. Bem, vamos continuar no verso 2, diz que ele havia prometido antes por seus profetas nas Santas Escrituras. Deus prometera, o que foi que ele prometeu? O Evangelho.
o evangelho que ele prometeu antes pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Está destacando nosso Senhor Jesus Cristo, que foi declarado Filho de Deus. O próprio Pai o declarou quando disse: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." E diz que o Senhor Jesus foi declarado Filho de Deus porque o Espírito do Senhor o declarou assim, e também porque ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, o 5, mediante o qual recebemos, quer dizer, por Cristo nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações por amor a seu nome. Em todas as nações, graças ao Senhor, porque Ele vê com misericórdia todas as nações, Ele tirará de lá os seus escolhidos, os 6, entre as quais, quer dizer, entre essas nações, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, porque essa carta foi escrita para a igreja que estava em Roma naquela época, e diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo acerca de vós todos, pelo que se fala de vossa fé em todo o mundo. Porque Deus é minha testemunha, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, de que, sem cessar, faço menção a vós em minhas orações, rogando que agora, finalmente, pela vontade de Deus, tenha uma boa ocasião para ir ter convosco. Paulo desejava viajar para Roma. Diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então a visita desses servos de Deus era para confirmar os dons espirituais e também para que a congregação recebesse a bênção do nosso Deus. E nós vivemos isto hoje também, graças ao Senhor. O 12, isto é, para que cada um seja confortado pela fé do outro, não só a vossa, como também a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a não gregos, tanto a sábios como a não sábios. Quer dizer que ele considerava que ele devia trabalhar e evangelizar e ganhar muitas pessoas, muitas almas para o reino dos céus, e ele não se importava de qual raça nem país as pessoas fossem, se elas eram inteligentes ou não. Diz que a oportunidade era para todos, para lhes falar de Deus, para que eles fossem salvos. Diz no 15, e assim, quanto a mim, estou desejoso para vos anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque, no verso 16, visto que não me envergonho, disse Paulo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E é claro, o evangelho é poder de Deus, porque vai acompanhado da obra do Espírito Santo e dos dons maravilhosos. Quando o evangelho do Senhor vai junto dos dons espirituais, o poder de Deus se manifesta sempre. É isso que eu digo às vezes para essas pessoas de outras denominações cristãs que dizem que são cristãos e dizem que leem a Bíblia. Então, eles
se esquecem e eles deixaram para trás o Espírito Santo e os dons espirituais, os menosprezam, não creem e acham que é mentira, que é adivinhação. E eles, por pensar que isto é uma mentira, que não é mais relevante, que é adivinhação, Deus não se manifesta entre eles, eles não têm nada. Então essas pessoas dizem que são cristãs, levam a Bíblia e além, mas lá o Espírito de Deus não está vivificando as coisas escritas e nem muito menos Deus se manifestando no coração de todas essas pessoas. Então eles estão perdendo o tempo e sempre que eu tenho a oportunidade de ensinar para eles, insistir que eles busquem as coisas espirituais de Deus, as coisas perfeitas de Deus, as coisas profundas de Deus para que eles recebam bênçãos como nós recebemos hoje. Mas tudo bem, temos de continuar pregando e ensinando para as pessoas mesmo eles sendo teimosos, ou rebeldes, ou incrédulos. Mas aqui diz que é o poder de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação, o verdadeiro evangelho. E qual é? Onde se manifesta o Espírito Santo e os seus maravilhosos dons. Diz no 16 que é o poder de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Do grego, mas era dos gentios. Porque no Evangelho, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé eternamente. Bendito seja o Senhor. Pela fé, porque é o verdadeiro evangelho. Então o justo viverá porque ele crê nestas promessas maravilhosas que o Espírito Santo faz na sua igreja ou na sua congregação. E a honra e a glória sejam para o nosso Deus verdadeiro. E agradecemos o nosso Deus porque ele nos trouxe ao verdadeiro caminho. Ainda precisamos mais conversão para Deus, ainda precisamos nos entregar mais para Deus, ter mais temor de Deus. Temos de mudar e tirar muitas coisas da carne, temos de abandonar muitas coisas. Mas nós estamos aqui no caminho e o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar. E no decorrer do tempo, o Senhor vai nos aperfeiçoar. Mas é claro, se você abre o seu coração para Deus, se você quer servir a Deus, abre o seu coração para Deus o ajudar e limpar o seu coração, para você ter um coração limpo e assim que você consiga dizer quem estará diante da presença do Senhor, quem estará no Monte Santo, quem estará na presença do Senhor, o limpo de coração, puro de coração e limpo. E puro, de mãos, de coração. São esses os que estão lá com Deus constantemente. Eu acho que todos vocês querem viver essa plenitude no Senhor. Bem, então agradecemos ao nosso Deus porque Ele nos congregou aqui, porque eu não ameacei vocês, eu não disse se vocês não vêm hoje, então me aguardem. Vocês vieram porque Deus os trouxe, porque o Espírito Santo está no coração de vocês, o Senhor está se movendo. E vocês estão desejando o poder de Deus, os dons, almejando servir ao Senhor e aprender para viver o que se aprendeu e ensinar para outros também. Então, vamos começar com as perguntas e fazemos tudo para honrar ao nosso Deus. Bem, vamos começar. Que Deus abençoe a todos. Irmã, obrigado por vir nos visitar. Sabemos que é o mesmo que ganhar na loteria. Irmã, eu tenho uma pergunta que está em João, capítulo 14, versículo 12 e também o 17, sobre a interpretação. João 14, não é? Sim. João 14, sim. João 14, no verso qual? Verso 12 e 17. Sim. Pode ler. Para ajustar as coisas, a irmã Lina
vai me ajudar com a leitura? Bom dia, irmã. Vou começar lendo no verso 12. Diz: em verdade vos digo, o que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores que essas, porque eu vou para o Pai. Salto para o verso 17. Diz: o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora sim a pergunta do irmão. Diz: uma irmã perguntou em um estudo bíblico sobre quais são as obras que serão maiores do que as que o Senhor Jesus Cristo fez. Isso quer dizer que haverá quem terá mais poder ou autoridade para fazer milagres superiores aos que fez o Senhor. Se o mesmo Senhor disse que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado é maior do que o que o enviou. Irmã, que obras serão maiores do que ganhar muitas almas e corações para o Senhor, das que ele pôde fazer em seu curto ministério de 3 anos? Penso que maiores obras são ministérios maiores do que o ministério do Senhor, que ministrou em um país as ovelhas perdidas da casa de Israel, enquanto ele estava na carne. Vemos que essa promessa de maiores obras começou a se cumprir depois do dia de Pentecostes, quando os apóstolos, evangelistas e profetas começaram a difundir o evangelho internacionalmente em outras partes do Oriente Médio, no noroeste da África e na Europa. E, logicamente, à medida que a igreja crescia, tinha muito mais manifestações. O que se pode dizer sobre o ministério que Deus deu a você, irmã, que agora inclui mais de 70 países, agora que é muito maior do que qualquer dos que viveram antes de você, bem seja através de profecia ou de milagres espetaculares? O mais importante é que muito mais almas se convencerão a crer, arrepender-se e converter-se ao Senhor para ser salvo. Poderia você, irmã, confirmar ou esclarecer isso das obras maiores antes de passar para o verso 17, ou devo continuar no verso 17? Vamos ver quais são as obras maiores. Vocês o que entenderam sobre isto, vocês que leram a Bíblia? As obras maiores significam os milagres, as coisas que o Senhor naquela época não fez, e vocês sabem o porquê? Naquela época, não se tinha eletricidade, nem internet, não existia tecnologia, não é? Então, tudo era rudimentar. E é claro que o mundo continuou evoluindo, a tecnologia, a ciência, o conhecimento. Hoje nós temos internet, então hoje podemos pregar para o mundo todo numa pregação só. Nós nos conectamos na internet e estão nos vendo em todos os países. Vocês não acham que essa é uma obra grande? É uma obra grande. Naquela época o Senhor Jesus não fez isso porque não tinha internet. Então o Senhor só pregou para as pessoas de Jerusalém, ele pregou para eles, e hoje muitas pessoas de muitos países têm a oportunidade de ouvir a pregação, o ensinamento. Esta é uma obra que nós estamos realizando que foi maior do que o Senhor naquela época conseguiu fazer, porque a tecnologia não existia naquela época. Os milagres também. Por exemplo, o Senhor hoje fez tantos milagres com pessoas que foram sequestradas e o Senhor os tirou desse sequestro, pessoas que estiveram na floresta, nas montanhas, foram sequestradas e o Senhor os tirou de lá e os resgatou. Na época do Senhor Jesus, não aconteceu isso porque não sequestravam as pessoas. Naquela época, ninguém sequestrava ninguém. E o Senhor, então, por isso, não fez o milagre de tirar alguém de um sequestro ou da prisão. Bem, hoje acontecem tantas coisas maravilhosas. Hoje também, então, isto quando o Senhor disse, e os que me seguem farão maiores obras
das que eu fiz ou eu estive fazendo é por isso, pela época, pelos costumes, pela cultura, pela tecnologia, pela ciência, por tudo, porque se apresentam essas coisas e hoje em dia há mais milagres extraordinários do que naquela época por causa de que naquela época não existia nem carros, naquela época nem carros existiam. As pessoas andavam de camelo, lá em Jerusalém, camelo, jumento, cavalos, ou eles tinham carruagens, aqueles que eram ricos, e as pessoas que não tinham andavam a pé. Naquela época, por exemplo, não existiam hotéis. Hoje temos hotéis, e quantas coisas não aconteceram? Hoje acontecem tantas coisas boas e ruins e precisamos da ajuda de Deus. Precisamos de Deus nos proteger, nos guardar, por exemplo, nos aviões, nos barcos. Quantos acidentes há nos aviões e precisamos que Deus nos guarde e nos proteja quando andamos de avião. Os barcos, quantos perigos não houve, mortes, naufrágios. Então Deus guarda e protege os seus filhos. Naquela época, o Senhor Jesus não fez esses milagres de salvar as pessoas de aviões e barcos, porque ainda não existiam. Então, agora vocês entendem o que significam as maiores obras? Os milagres não é o poder de Deus, não. Nós não vamos ter mais poder do que Deus, não. As obras significam os milagres e os sinais que o Senhor fez e que hoje os seus crentes e no futuro, com certeza os crentes no futuro farão obras maiores ainda do que nós estamos vendo hoje. Porque a ciência e a tecnologia aumentarão e os avanços, até as pessoas... E se algum dia inventarem um motor para colocar nas pessoas, para as pessoas voarem? Nós não sabemos se eles podem criar isso ou não. E se a pessoa voar, então ela correrá perigo do motor acabar e cair no chão. Então Deus deve guardá-la, não é? Então é isso que significa maiores obras que o Senhor daria aos seus servos, porque o Senhor sabia tudo o que ia acontecer no futuro e o que Deus tem para o futuro, só Ele que sabe, por isso Ele falou dessa forma. Os que me seguem farão coisas maiores das que eu fiz. Vamos continuar aqui? Sim, continuamos? Boa tarde, irmã. Damos-lhe as boas-vindas aqui em Washington, D.C. Irmã, eu tenho duas perguntas, a primeira da Bíblia e a segunda pessoal. A primeira é em Mateus 1, lendo a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Sei que não temos tempo de ler o capítulo inteiro, mas quando leio este capítulo, algo que a mim me ressalta muito é que só mencionam 5 mulheres. Entre elas está Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, creio que assim se diz em português, e Maria. E minha pergunta é, pois, Tamar, Raabe e Batseba tinham cometido pecados imundos, quem sabe adultérios e fornicações. Raabe e Ruth não eram judias, Ruth era de descendência moabita. Então, queria saber se a genealogia do Senhor Jesus Cristo também vai relacionada a Atos 10, 9, onde Pedro tem a visão, onde o Senhor lhe faz o convite de que pode comer os animais imundos. Ah, tá. Não, irmã, não, é diferente. Aqui é diferente. A genealogia, a coisa importante da genealogia era o homem. O sobrenome do homem era o importante. E por que destacaram Ruth aqui, por exemplo? A destacaram porque ela, embora não fosse do povo hebreu, o esposo dela veio da família de Davi, veio dessa família de Davi, o esposo da Ruth, e ela foi uma mulher justa, porque ela amou a sua sogra, e ela disse, o seu Deus será o meu Deus. Então é como se ela tivesse tomado essa decisão de se circuncidar, porque naquela época, quem se circuncidava, o homem que se circuncidasse, começava a ser um cidadão israelita. Então Ruth disse para sua sogra, o teu Deus será o meu Deus. Ela aceitou o Senhor e o Senhor fez ela
parte como se ela fosse do povo hebreu desde aquele momento. Então, como ela fez tantas obras boas com a sua sogra, por isso ela recebeu destaque, porque dela nasceu uma pessoa de onde o Senhor Jesus Cristo veio, dessa linhagem. Isto é diferente do que você leu quando você está dizendo que Pedro teve uma visão e diz na Bíblia que ele viu um lençol com animais imundos, de todo tipo de animais, e uma voz lhe disse, mata e come. E ele disse, nunca comi uma coisa imunda, porque era proibido pela lei de Moisés os judeus consumirem animais imundos. Está na Bíblia. Então o Senhor lhe disse, o que Deus já limpou, não chames de imundo. Então, queria dizer que o evangelho não seria só para os judeus, mas também para os gentios, o restante das nações que se convertessem e crescem ao Senhor. Para eles é o evangelho, e o Senhor já os tinha limpado para que todos entrassem para desfrutar o reino dos céus. É isso que essa metáfora quis dizer realmente, que ele deu para Pedro, usando os animais imundos. Esses animais imundos significavam o pecado, a maldade também, a limpeza de Deus ter feito o povo de Israel separado para serem um povo santo, mas como eles pecaram diante de Deus, Deus tirou deles esse título, esse privilégio, e Deus disse, agora que venham as nações, quem se converter a mim, eu limparei, todos ficarão limpos e eu receberei todos no meu reino. Foi isso que ele fez, e é por isso que deu essa experiência para Pedro, para que ele entendesse que o evangelho não era só para os judeus, mas para o restante das nações, para todos os gentios. Então, é diferente, é um ensinamento muito diferente da genealogia. Bem, vamos continuar? Muito Vamos obrigada, continuar? irmã. Sim. Ah, a irmã disse que tinha uma pessoal, não é? A outra pessoal é, irmã, sabemos que o amor para com Deus é não pecar. O amor para com o próximo é não prejudicar o próximo. Mas no mundo, às vezes, nos ensina que o amor, quando é romântico, é paixão, ou pode ser sentir borboletas no estômago. Então, minha pergunta vai mais relacionada a que conselho nos dá aos que estamos há tempos na igreja e estamos esperando nossa bênção sentimental para poder discernir que sentimentos são de Deus e não da carne, porque queremos nos assegurar de não cair em teimosia nem nada, então saber quais são os de Deus. O amor do qual Deus fala na Bíblia, onde diz que o amor é não pecar, e que temos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Amar a Deus é não cometer pecado nenhum. É isso o que chamamos o amor que há no nosso coração por Deus, não cometer nenhum pecado. O amor que temos pelo próximo também é não cometer nenhum pecado, porque se eu pecar, ofendo a Deus e ao meu próximo. Porque com o pecado que eu fizer, eu estou também ofendendo as pessoas ao meu redor. É isso. A outra coisa é o amor entre um casal, e isso é diferente, é uma coisa muito diferente. Chamam amor, mas isso realmente é uma coisa diferente, porque o amor e o carinho que um casal tem, onde eles se amam, então eles são atenciosos, eles são detalhistas para mostrar esse carinho e esse amor, com detalhes um com o outro, com presentes. Isso é uma coisa muito diferente. O amor de Deus, nós também, como nós expressamos ao Senhor que o amamos, não pecando, louvando, cantando ao Senhor, orando ao Senhor. Nós também estamos sendo detalhistas, e o Senhor conosco, todos os presentes que Ele tem conosco também. Quando nós obedecemos, Ele somos bons filhos, o Senhor, Ele nos dá coisas lindas que nos fazem sentir felizes. Está aí o amor, é esse o amor. Então não é que vamos confundir a carne, não é? A carne com as coisas espirituais, não. A carne é a atenção, o detalhe, como quando nós também, com o nosso próximo, somos também atenciosos e misericordiosos e ajudamos uma pessoa que precisa. Quem não tem dinheiro e precisa, nós damos, ou damos comida, ou roupa, ou ajudamos e o apoiamos. Então, vocês estão percebendo que somos detalhistas com o nosso próximo também?
Por quê? Porque os amamos e conosco nós fazemos o mesmo, porque é isso o amor. Os detalhes, é cuidar um do outro. Deus cuida de nós e nós também temos de dar para Deus essa honra, esse louvor. Então, é aí onde nós estamos dando e recebendo. Tudo é recíproco, dar e receber. Então, o amor entre um casal, é esse o amor entre o casal. O amor de pais para filhos, é outro tipo de amor. O amor entre irmãos, o amor e o carinho das pessoas entre o seu próximo. Então, todos temos esse amor, esse carinho de uma forma diferente, mas sempre tendemos a fazer o bem para os outros. E é aí onde mostramos o amor. Então, não podemos ficar confusos pela parte física ou carnal, não podemos confundir com o que realmente é o amor, que é essa virtude, essa qualidade que há no nosso coração para expressar com Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo e ama todas as pessoas e é misericordioso. É isso. Bem, irmã, vamos seguir em frente, mas você ficou o quê? Confusa? Não, irmã, eu lhe pergunto mais, na bênção sentimental, podemos pensar, pois... É que as pessoas chamam de bênção sentimental, mas para alguns não é. Para alguns é tribulação sentimental. Eu lhe pergunto, irmã, é porque... Não, é a mesma coisa. Vamos dizer, se um casal, se o homem tem amor de Deus no seu coração, então ele dará amor para sua esposa, será sincero e fiel e sempre dará o melhor para a sua esposa e o mesmo com ela. Se ela tem a Deus no seu coração, ela tem esse amor nela, então é claro que ela é atenciosa com o seu esposo, ela é fiel com ele, é responsável, cuida e tenta que todas as coisas andem bem. É que é esse o verdadeiro amor. Não vamos confundir o verdadeiro amor que Deus dá com a carne ou a paixão carnal, que é uma coisa diferente. Bem, irmã, bem, irmãos, a sua bênção sentimental, não se preocupe. Vamos seguir. Irmã Maria Luísa, bom dia. Que alegria, que bênção poder estar aqui fazendo essa pergunta. Minha pergunta está baseada na Bíblia, no livro de Romanos 11, do verso 27 ao 32. Sim. Posso ler? Sim, irmão. Perdão, irmã, do 26. Sim. Leio. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó a impiedade. E essa será minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Logo, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também em outro tempo fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, do mesmo modo este agora tem sido desobedientes, para que pela misericórdia concedida a vós, ele também alcance misericórdia. Porque Deus encerrou a todos sob a desobediência para ter misericórdia de todos. Irmã, eu tenho duas perguntas sobre esses versos. A primeira delas, se isso é algo que pode acontecer na vida dos crentes no dia de hoje, onde Deus permita uma falha e um castigo, para exemplo, reconciliação. E também, qual a diferença entre a profecia que recebemos e o plano de Deus? E o que tanto podemos alterar ou mudar nós mesmos, nossas decisões e o livre-arbítrio que Deus nos dá? O quanto podemos alterar o que, irmão? Perdão, mudar de pronto essas profecias, esse plano de Deus. Bem, aqui nós encontramos são as profecias de Isaías. E teríamos de ler e meditar muito bem no que diz em Isaías a respeito do futuro e da conversão de todas essas pessoas. Nós temos de levar em consideração que o Senhor, antigamente, ele guardou um remanescente
O Senhor, ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu Judá toda na época do rei da Babilônia. Ele enviou os exércitos e destruíram a cidade e o templo que Salomão tinha edificado para Deus. E desde aquela época, não se construíram mais templos majestuosos. Desde aquela época, Deus nunca mais se manifestou num templo físico, porque o último foi o templo de Salomão. E, logo após essa história, Isaías, quem profetizou para o futuro, Deus guardou um remanescente entre o povo judeu. Ele guardou determinadas pessoas que Deus escolhera para que, por meio dessas pessoas, viesse o Senhor Jesus Cristo em carne. Então, é isso o que se chama o remanescente, e eles eram judeus e eles foram salvos porque eram pessoas escolhidas para esse plano e essa função. A história conta que se passaram uns 430 anos onde Deus nunca se manifestou para o povo de Israel mais, e houve muitos governos, muitos reis estrangeiros que dominaram o mundo, e entre eles dominavam o povo de Israel, os judeus, e os humilhavam. E nós na história sabemos que quando o Senhor Jesus surgiu pregando, depois de terem se passado uns 600 anos após a destruição de Jerusalém, quando o Senhor Jesus apareceu pregando na terra e João Batista, o Império Romano, estava governando, eles eram estrangeiros e governavam em todos, e o Senhor Jesus teve de se submeter a esse governo, pagando impostos e obedecendo certas regras. Aí nós vemos que o Senhor Jesus pregou e falou com os judeus. Ele só pregou para os judeus. Logo após, os apóstolos começam a pregar para muitas pessoas estrangeiras, em muitos países, em outros lugares. E aí então foi se cumprindo a profecia de Isaías quando ele disse que no futuro Deus daria a oportunidade aos israelitas de se converterem. E desde aquela época, nós não sabemos, eu creio, se a Bíblia disse, se diz em Isaías, provavelmente muitos que dizem ser judeus vão se converter. Porém, devemos levar em consideração que o Senhor no seu Evangelho disse que há um novo povo que é a igreja. E ele chama essa igreja de Israel espiritual. Diz na Bíblia que o Israel de hoje é um Israel espiritual, não físico, que nasceu lá naquele território de Israel, nem de sangue, porque agora já se misturou, não há mais legitimidade de sangue, porque já se misturaram com pessoas de todas as nações, já é uma mistura, então agora é a fé o que nos torna uma só nação diante de Deus. Não é mais por sangue, mas é por crer no Senhor. É por crer no Espírito Santo quem nos junta, nos une como um só e nos diz: vocês são a minha igreja. Não interessa que sejam de vários países, entre vocês todos são um só no Espírito Santo, um só com os dons, porque vocês são a minha igreja, vocês são o povo de Israel espiritual. Então é isso o que Isaías profetizou, que no futuro Israel todo seria salvo. Ele disse porque esse povo de Israel seria novo, espiritual, que o Senhor formaria com pessoas de muitas nações. Não é só pessoas de lá, daquele lugar físico, mas são pessoas de muitas nações, às quais o Senhor lhe daria o nome de Israel espiritual. Então é por isso que quando nós lemos essas coisas que o apóstolo Paulo entendeu naquele tempo, ele entendeu porque aparentemente é o que diz na Escritura, mas se nós formos analisar a profundidade do que há em Isaías, nós vemos que é a igreja do Senhor, o Israel espiritual, somos nós. E se hoje essas pessoas que dizem que são judeus se convertem ao Evangelho, eles se tornam o Israel espiritual junto conosco. Um povo só é o Israel espiritual.
Não sei se o irmão, se ele tem alguma, porque eu vi que você fez muitas perguntas para mim, me deu muitos termos que eu não consegui captar. Sim, irmã, me desculpe. Basicamente, se na vida pessoal de um crente pode acontecer onde Deus permita, como fez com o povo de Israel, as falhas que tiveram. Se Deus pode permitir uma falha e um castigo, para exemplo, e oportunidade de reconciliação. Como Deus castigou o povo de Israel? O povo de E Israel. hoje também Deus castiga, mas não é a igreja toda como na antiguidade. Na antiguidade, Deus castigou o povo todo. Se o rei cometia um erro ou alguém cometia um erro, o povo todo era castigado, todos sofriam. Hoje diz na Bíblia que o Senhor castiga é cada pessoa que cometer um erro. Cada pessoa que cometer um erro diante de Deus, Deus cobra dela. Deus tira bênçãos dela, tira bênçãos. Mas a igreja continua. A igreja do Senhor continua em frente. Sim. Bem, vamos continuar? Ou o irmão tem uma outra pergunta? Vamos continuar. Irmã, é uma honra e uma alegria indescritível tê-la hoje conosco e promessa do Senhor que estaria lhe fazendo uma pergunta. Irmã Maria Luísa, como fazemos para que o fervente desejo de receber o batismo com o Espírito Santo não se converta em desespero, ou ansiedade, ou estresse, os quais são contraproducentes para essa bênção? E para que nosso coração não se entristeça quando vemos o tempo passar e seguimos sem receber o Espírito Santo? Bem, mesmo você vendo o tempo passar, continue buscando, continue pedindo, continue almejando. É claro, sem entrar em desespero, sem se angustiar, mas buscando e buscando, seguindo em frente, buscando. E todas as vezes que você tiver a oportunidade de se congregar, peça para Deus lhe dar essa maravilhosa bênção. É isso que deve se fazer, não temos de parar nem de nos cansar, mas seguir em frente, buscando até um dia o Senhor ter misericórdia e lhe dar a sua bênção. Bem, vamos continuar? Sim, irmão. Boa tarde, irmã. Receba uma saudação cordial. Obrigado por nos permitir estar nessa festa espiritual, vivenciando esse primeiro céu, essas maravilhas, como descrita na Bíblia, nos Evangelhos. Obrigado, irmã. Antes de fazer minha pergunta, eu queria compartilhar. Faz um tempo, minha mãe teve um câncer, fizeram 2 cirurgias e na segunda teve algumas bactérias e resultou, irmã, que ela está lá na Espanha. E 4 dias antes do estudo bíblico em Oviedo, os médicos lhes disseram que possivelmente ficaria quase que um mês no hospital e que teríamos que dar comida na boca, que teria que dar banho. Minha esposa e eu sabia que era uma luta espiritual e dissemos, não se preocupe, uma coisa que diz os médicos, outra coisa que diz Deus. Chegamos nos Estados Unidos no dia 4 de setembro pela manhã e minha mãe chegou caminhando conosco a ônibus porque lhe deram alta no dia anterior. E no ônibus, os irmãos de Porto Vera falaram, dá licença, porque agora vem a testemunha viva, e isso eu testifico, para que vejamos que as maravilhas de Deus são maiores que do passado, como a senhora acabou de explicar. Muito obrigado, Graças irmã. ao nosso Deus. Graças ao Senhor. Por exemplo, na época do Senhor Jesus, não existia a doença do câncer, que é uma doença mortal, é uma doença de morte, o câncer. Somente o poder de Deus é quem a detém. Hoje existem essas doenças de morte, onde elas diretamente causam a morte. Mas hoje o Senhor faz esses milagres usando seus filhos e as suas filhas para orarem pelas pessoas e as pessoas ficam curadas. Então, são essas as obras maiores. Vamos continuar? Sim. Obrigado, irmã. Se a senhora me permite fazer 2 perguntas. A primeira está no livro de Provérbios 11, versículo 2. Se me permite, posso ler, irmã? Bem, Provérbios 11, sim. Sim, irmã. Versículo 2. Sim, irmão.
diz: quando vem a soberba, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A pergunta completa é: como identificar a soberba e o orgulho? Como combatê-las para viver em comunhão com o nosso Deus e com nossos próximos? Muito obrigado. Como compartilhar o que, irmão? Como combater? Combater. Todos temos de Identificar. lutar para isto. Todos nós, os seres humanos, temos essas tendências como humanos, como carne que somos desde o começo, desde Adão e Eva. O diabo veio trabalhar com esses seres humanos que Deus tinha formado, e o diabo veio trabalhar com esses seres, colocando todos os defeitos neles. Vamos chamar de defeitos para não chamar de pecados, porque todos os pecados ele colocou na carne, nas pessoas, e provocou o homem para ir contra Deus, para fazer o contrário do que Deus disse que devemos fazer. Então o diabo é o autor dessas maldades e ele colocou isso na nossa carne, no nosso corpo. Então nós, quando chegamos ao conhecimento de Deus, percebemos que tudo isso que tínhamos, esses defeitos, essas atitudes, esses comportamentos eram ruins. Nós percebemos que eram errados e desagradáveis diante de Deus, e percebemos que o Senhor diz para nós muda, e quando Ele diz para nós mudarmos é porque nós conseguimos nos moderar, podemos sujeitar essas tendências à nossa carne, nós podemos a submeter, a sujeitar e impedir que isso aconteça, porque eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Então, quando nós sintamos que temos esses defeitos, a soberba, a raiva, a briga, o orgulho, por exemplo, o orgulho. Então, por orgulho, há pessoas que cometem tantos erros e não se submetem, então se deixam levar pelo seu orgulho e ofendem os outros, machucam as outras pessoas. Então, nós temos de sermos sinceros e dizer para Deus: Senhor, eu tenho os meus defeitos, eu sou isto e aquilo, mas me ajuda a mudar, porque eu sozinho não consigo. Me ajuda a mudar. O Senhor às vezes nos diz: abandona isto, deixa tal coisa, mas quando nós tentamos mudar e não conseguimos, oramos e pedimos ao Senhor. Mas o mais importante é reconhecer que temos esses defeitos, que nós temos eles, temos de reconhecer diante de Deus, dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho esse defeito, que eu sou cheio de raiva, sou orgulhoso, sou mentiroso, sou fofoqueiro, eu murmuro, eu tenho inveja, eu tenho cobiça, avareza, considero que tenho todos esses defeitos, ou alguns desses. Senhor, me ajuda a mudar e tirar isso de mim, porque eu não quero ser mais assim. Quando nós lermos a Bíblia, também vamos lê-la com a intenção de aprender o que a Bíblia ensina para mim, para eu agradar a Deus. O que a Bíblia me ensina sobre o que eu estou fazendo de errado que desagrada a Deus. Então, quando eu ler a Bíblia, para mim, então, se torna uma grande escola, porque eu vou lendo, por exemplo, aqui diz: quando vem a soberba, também vem a desonra. E é claro, uma pessoa que tem soberba não se mede e acaba ofendendo os outros, e ele também fica aborrecido. Diz: mas o contrário é humildade. Se ele é humilde, se tem paciência, se espera, se fica calado, bem, se é cuidadoso, então diz que é a sabedoria que está nele funcionando, e essa pessoa então é sábia, porque as pessoas dizem: veja como ela tem controle, como ela não deixa o seu temperamento a levar, ou o seu orgulho, ela se controla, ela acaba sendo muito humilde, uma pessoa muito humilde, muito educada, é o que nós podemos dizer de uma pessoa que é assim. Então nós vamos lendo e vamos aprendendo, e nós dizemos: isto eu não quero fazer.
Isso aqui eu preciso mudar. Eu tentarei não fazer essas coisas para agradar a Deus. Então, é uma escola e é de todos os dias, o tempo todo que nós lermos a Bíblia é para honrar a Deus, para aprender, para ver o que eu tenho de deixar, de abandonar, ou o que eu devo fazer para agradar ao Senhor. Quando nós amamos a Deus, quando nós verdadeiramente desejamos a nossa felicidade e o nosso bem-estar, nós fazemos esse esforço. Porque há pessoas que nem sequer gostam delas mesmas, então elas não se esforçam, não mudam, vivem na sua maldade, no seu caminho errado, fazendo a maldade até a maldade descobrir um dia. E acontecem coisas terríveis com essas pessoas por elas serem assim, não se amarem e não procurarem o seu bem. Então, bem, nós temos essa luta continuamente, nós temos de seguir lutando para tirar tudo o que não convém da nossa vida. Deus vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar. E a outra pergunta é o que, irmão? Muito obrigado, irmã. É uma pergunta que está no livro de Hebreus 10:36. E também vou citar um pedaço do livro de Vivências. Sim, em Hebreus 10:36. Sim, irmã. Sim. Posso ler? Sim, irmão, sim. Porque assim diz: porque tendes necessidade de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa. Irmã Maria Luísa, com respeito a esse verso bíblico, a senhora mesmo, como exemplo citado no livro de Vivências, na sua página 40, disse: dessa maneira, os 4 que iniciamos nossa reunião, orávamos todos os dias no horário das 7 à meia-noite, e assim, mais ou menos, durante um ano, até que começou a ver-se o crescimento. E peço, irmã, que, por favor, amavelmente nos ensine sobre a importância de pôr em prática a paciência para crescimento espiritual. Muito obrigado, irmã. Bem, além da paciência, é a constância. A constância no Senhor, nós temos de sermos constantes, porque eu conto para vocês que há pessoas que estão há 5 anos e cansam do caminho do Senhor. Outros estão há 10 anos, cansam e vão embora. Outros 15 anos, conheço pessoas que até estiveram na igreja 20 anos e foram embora porque cansaram. Ah não, nós cansamos a igreja e queremos viver o mundo, para ver como o mundo é, ver o que o mundo é. Eles vão embora. E que triste. A paciência não funcionou aí. E nem o amor a Deus, porque além de ter paciência, temos de ter amor a Deus. Porque se eu amar a Deus, então como eu vou cansar de andar neste caminho? Eu não vou cansar. Eu vou seguir neste caminho, onde Deus me deu paz, me deu felicidade, onde Ele me protegeu, me guardou, onde o Senhor me deu tantas coisas. Como eu mudarei isto para viver no mundo como qualquer pessoa desamparada que não tenha Deus e não tem nada? Então não. Paciência, constância, perseverança. Nós temos de seguir, porque é por isso que o Senhor Jesus disse: quem crer em mim, me segue, e quem me seguir deve chegar até onde? Até o fim. Diz quem perseverar até o fim, mas é o fim da vida da pessoa. Quem perseverar até o fim, este será. Então, o Senhor não disse quem estiver há 20 anos e for embora, já ficou salvo. Quem estiver 15 anos pode ir embora porque 15 anos é suficiente. Não, é até o fim da vida. Temos de perseverar e seguir em frente. Temos de ter paciência durante todas as coisas ruins que possam acontecer na nossa vida. Nós temos de ter muita paciência durante isso, porque o diabo faz muitas maldades contra nós, e quando ele faz maldades de diferentes tipos, nós devemos ter paciência, seguindo em frente, amando a Deus como se nada tivesse acontecido. É isso, vamos continuar. Sim, irmã. Bom dia, irmã. Que o Senhor a abençoe. Os irmãos de Maryland estamos muito, mas muito felizes por sua visita. Obrigada por vir.
Eu leio na Bíblia como o apóstolo Paulo padeceu com gozo aflições e lutou pelos crentes. Hoje em dia, quero agradecer a você profundamente por tudo que você se esforça por nós. E eu muitas vezes medito como será o dia a dia dos irmãos que têm essas grandes responsabilidades espirituais. Quanta fortaleza tem para servir e realizar os planos do Senhor? E conforme isso, minha pergunta é sobre a fortaleza espiritual. Eu procurei no dicionário e dizia que é a capacidade para sustentar, suportar ou resistir algo, sobretudo tribulações ou dificuldades. E quero referir-me ao livro do profeta Isaías, o capítulo 40, do 28 ao 31. Sim, pode ler. E diz: Não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os confins da terra, não desfalece nem se fatiga com cansaço, sua inteligência é inescrutável. Ele dá vigor ao cansado e acrescenta energia ao que não tem forças. Os jovens se cansam e se fadigam, os valentes fraquejam e caem, mas os que esperam no Senhor adquirem novo vigor, levantarão o voo como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E somente quero fazer referência em Provérbios 24:10, que diz: Se és fraco no dia da adversidade, tua força será reduzida. Então, minha pergunta é: como podemos pedir a Deus e o que devemos fazer para que nos dê fortaleza e nos ajude a ser diligentes para progredir espiritualmente, sobretudo nas decisões cotidianas, quando estamos cansados fisicamente, e sermos diligentes? Somente orar e pedir ao Senhor. Orar. Pedir para Deus: Senhor, me dá forças, me dá ânimo, me dá vigor, me ajuda para seguir em frente, me ajuda, Senhor, me guarda, Senhor. Tira, Senhor, todas as minhas fraquezas, tira todas as armadilhas que o inimigo quer colocar contra mim. Me ajuda, Senhor, me dá novas forças e temos de seguir em frente. Além disso, nós temos de orar constantemente, sempre. Todos os dias pedir para o nosso Deus não nos desamparar, não nos deixar. A nossa oração é o mais importante. É isso, a oração e pedir para Deus cumprir o que Ele disse aqui. Diz no 31, mas os que esperam no Senhor adquirem novo vigor. Levantarão o voo como as águias. O Senhor lhes dará agilidade, saúde, astúcia, inteligência, conhecimento. É tudo isso que significa o voo como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como vamos nos cansar nem fatigar nos caminhos do Senhor? Não, nós amamos ao nosso Deus e como nós amamos ao nosso Deus, temos de seguir em frente e Ele nos dará as forças, porque nós amamos ao Senhor e temos de mostrar para o Senhor que o amamos, temos de seguir e vamos agradecer ao nosso Deus e vamos pedir para o Senhor nos ajudar e para Ele nos aperfeiçoar, para o Senhor estar com todos nós, com todos vocês e abençoá-los de grande forma. E vamos orar ao Senhor, mas sem antes cantar um coro ao Senhor, para que nós possamos orar e agradecer ao Senhor. Um coro, qual coro? Vamos cantar o gozo do Senhor. Mas com alegria. Será que vocês neste momento estão cheios de preguiça e cansaço? As crianças têm fome? As crianças têm fome. Bem, El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza
Bendito Santo Pai, Pai Celestial, Eterno Deus, o nosso Criador e o nosso Dono. Santo Pai, Senhor dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso, te agradecemos no dia de hoje. Te agradecemos por ter permitido que nós estivéssemos hoje reunidos, nos congregando para falar sobre Ti, para meditar na Tua palavra, para aprender a Tua doutrina. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas promessas cumpridas, pelas Tuas promessas maravilhosas, poderoso, meu Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor amado. Os louvores e a honra e a glória sejam para Ti, desde agora e para sempre. Te agradecemos, meu Senhor, e pedimos a Ti, Pai, que estendas a Tua mão poderosa neste momento e sejas Tu abençoando cada um dos que estamos presentes, Senhor, diante da Tua presença aqui, e que Tu imponhas as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre todos os que estarão assistindo este vídeo, que também clamarão a Ti pela bênção, por uma cura, por uma libertação, que Tu estendas a Tua mão poderosa e cures toda doença. Tira, Senhor, todas as doenças incuráveis. Destrói, Senhor, a obra do maligno, as bruxarias, as feitiçarias, as maldições, todas as doenças do corpo, meu Senhor. Doenças da pele, doenças dos músculos, dos ossos, dos órgãos internos, doenças dos pés, da cabeça, meu Senhor. Tantas doenças que o diabo colocou nas pessoas para os destruir, para lhes fazer mal, para os fazer sofrer. Senhor, nós estamos diante de Ti pedindo misericórdia, pedindo cura. Tu, quem és o nosso médico divino, estende a Tua mão, cura, liberta, tira, Senhor, estas bruxarias e estes feitiços, essas maldições. Tira, Senhor, e repreende todos os espíritos maus, todas as doenças físicas também. Estende a Tua mão poderosa, faz milagres e sinais, meu Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, pedimos para Ti, Senhor. Santo Pai, também Te peço bênção para todos os Teus filhos e as Tuas filhas, para todos. Bênçãos no dia de hoje, que a Tua mão poderosa estará abençoando cada um, libertando cada um e limpando, e lhes dando regozijo e alegria e ânimo para seguirem em frente, Senhor. Lhes dá novas forças. Quebra as correntes e as armadilhas, tira, Senhor, a depressão, a tristeza, a amargura, destrói toda a obra do maligno e corta essas correntes, Senhor, e abençoa cada um, Senhor. Batiza também com o poder do Teu Espírito Santo, envia os dons espirituais, meu Senhor. Lhes dá dons espirituais a cada um. Tira, Senhor, a incredulidade também. Tira a dúvida e destrói também toda a maldade, todas as dúvidas, todos os temores e as incredulidades. Corta as correntes, tira as ataduras, Senhor, tira todo o mal. Faz que todos perseverem no Teu caminho. Ajuda cada um para perseverar, Senhor, no caminho da perfeição, que é o Teu caminho santo, o Teu caminho justo e reto, Senhor. Te agradeço, meu Senhor, os louvores, a honra seja para Ti, a glória seja para Ti. Esquadrinhando a Tua palavra, Senhor, lendo a Tua palavra, porque Tu estarás abençoando muitos. Tu estarás aperfeiçoando, Senhor, e os guiarás pelo caminho reto, os guiarás e vais lhes ensinar e os corrigirás. Tu abençoarás cada um, meu Pai, Santo Pai. Te agradeço, meu Senhor, pelas Tuas promessas, porque Tu estarás abençoando cada um e lhes dando novas forças, alegria nos seus corações. Estarás os visitando com a obra do Espírito Santo e com os dons espirituais, e eles irão de poder em poder.
Eles verão o nosso Deus em Sião, porque Sião é a tua igreja, o teu povo, Senhor. As tuas bênçãos estão perto, Senhor. Chegarão para as pessoas, as tuas bênçãos estão à porta. Tu estás abençoando muitos e dando para cada um, Senhor, um presente, um dom, uma bênção espiritual e material. Estão recebendo os dons e as curas, e a liberdade, e a mudança de vida. A tristeza fugirá de muitos, a depressão fugirá também, será tirada. Vem liberdade, vem cura, vem bênção, vem prosperidade para muitos. O trabalho será abundante também, o trabalho material, porque vocês terão bênçãos, progresso, prosperidade, trabalho e dinheiro. E também receberão documentos, muitos estarão recebendo os seus documentos. Estarei guiando os meus também. Senhor, abençoa também os irmãos que estão assistindo o vídeo. Que eles também recebam as tuas bênçãos materiais e espirituais, que eles recebam os dons também, Senhor, e que as tuas promessas sejam para eles também, que caiam sobre eles também. Obrigada, Santo Pai, obrigada, Pai Celestial, obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua verdade, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, graças ao Senhor. Te agradecemos, Rei, agradecemos aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, aleluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória ao Senhor, agradecemos o Todo-Poderoso. Muito obrigada, irmãos. Obrigada, que o meu Deus abençoe vocês. E o Senhor hoje distribuiu muitas bênçãos e curas. O Senhor deu dons também, dons espirituais também. E o Senhor diz que também trabalho físico e material vem para muitos e documentos para alguns também. E muitas bênçãos. O Senhor disse que Ele está à porta distribuindo para cada um. Que o meu Senhor abençoe vocês grandemente. Continuem em frente, sendo corajosos como bons soldados de Cristo Jesus. Até mais, meus queridos irmãos. Deus abençoe todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe.